Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós estudaremos a lição número 22, que traz um tema muito importante e muito relevante para o momento que nós estamos vivendo. Trata-se do racismo e nós vamos estudar essa lição que nos traz elementos de como superar o racismo através de um compromisso missionário da Igreja Metodista. Então, como objetivos para o estudo de hoje, nós teremos dois. Primeiro, refletirmos sobre o racismo e também motivar a todos nós para uma transformação dos comportamentos preconceituosos e discriminatórios que muitas vezes nós temos, sejam eles conscientes ou inconscientes. Para isso, amados, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe na compreensão melhor desse tema. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças por podermos estudar à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo esse tema racismo, que é um tema, Pai, tão pertinente ao mundo atual que nós vivemos. Nós sabemos que isso é algo do ser humano e que nós precisamos superar. Portanto, ó Deus, nos ajuda. Dá-nos sabedoria e entendimento para superar esse problema que é o mal. Dá-nos, ó Deus, uma vivência melhor para que possamos, Senhor Jesus, caminhar à luz do Evangelho, superando os desafios conforme é o teu desejo da criação. Abençoa essa aula, que possamos, ó Deus, ao final dela, sairmos daqui com uma forma diferente de vermos esse tema do racismo e do preconceito. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, queridos, para embasar então o estudo de hoje, nós vamos ler então o livro de Atos, que está no capítulo 10, versículos 17 a 28. A palavra de Deus nos diz e nos inspira da seguinte forma: E estando Pedro duvidando entre si acerca do que aquela visão tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo, e prostrando-se aos pés de Pedro, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, porque eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Amém, amados? Glória a Deus. A palavra de Deus é sempre boa e ela nos ajuda, nos dá subsídio e nos permite entender as nossas questões humanas, nos trazendo luz e iluminação à nossa mente. Muito bem, queridos. Após a leitura da palavra, eu quero propor aqui o início de conversa para nós entendermos melhor o contexto desse tema sobre racismo. Todos nós sabemos, amados, que recentemente saiu na mídia, através de um vídeo que foi divulgado e que causou grande onda de indignação e protestos, mostrando um policial branco nos Estados Unidos usando seu joelho para asfixiar George Floyd, um homem negro de 46 anos, fato que ocorreu em Minnesota, Estados Unidos. Esse fato, amados, ocorreu no dia 25 de maio deste ano, durante a abordagem que o policial fez a George. Em seguida, foram desencadeadas dezenas de protestos contra o racismo e violência por todo o mundo. E esses protestos se espalharam. Inclusive no Brasil, houve alguns protestos contra o racismo. Amados, como nós podemos entender fatos como esse, que geram tanta violência, segregação,
preconceito, discriminação e racismo. Porque esses fatos acontecem no nosso meio, na nossa sociedade. Vamos primeiro ver os conceitos aqui, do que se tratam esses fatos. Primeiro, a questão do preconceito e da discriminação. O que é? Preconceito e discriminação, amados, é um juízo preconcebido que se manifesta através de uma atitude discriminatória perante pessoas, perante crenças, perante sentimentos. É uma ideia, amados, formada antecipadamente por nós e que não possui um fundamento lógico ou crítico. É uma ideia equivocada, uma ideia errada da realidade. Com relação ao racismo, a carta pastoral da Igreja Metodista destaca que o racismo prestem atenção, isso é muito sério. O racismo é uma crença, é uma prática perversa que coloca um grupo de pessoas em desvantagem a outros por causa da sua cor, por causa da sua origem, por causa da sua etnia, por causa da sua descendência. O racismo, amados, é pecado. Como diz em 1 João 5,17, toda injustiça é pecado. E o racismo é um pecado. O racismo também é uma desonra para a própria vida, para a própria humanidade. Como diz John Wesley, o fundador do metodismo. O racismo, amados, o preconceito é um mal social, como disse Nelson Mandela. Então, amados, o racismo é um diabólico processo de desvalorização da humanidade e desumanização do ser humano, dito pelo nosso Colégio Episcopal em 2011. Portanto, amados, o racismo e a discriminação, elas são uma realidade no nosso país, no mundo em que nós vivemos. E elas se manifestam através das relações interpessoais. Nós, nas nossas relações, poderemos, eventualmente, demonstrar uma atitude de discriminação e racismo. Mas não é só isso. O racismo também se manifesta em toda a estrutura social, desde as mais altas até as mais baixas. O que pode ser visto muito comprovadamente através da grande diferença nos níveis sociais expressos na população, entre a população negra e não negra. Há discriminação, amados. Há preconceitos, há racismo nos relacionamentos entre as pessoas. Amém, queridos? Vamos evitar. Esse é um mal social que segrega o ser humano. E como o Senhor Jesus disse, toda injustiça é pecado. E nós devemos nos preservar, sendo cristãos e cristãs, levando a palavra do Senhor aonde nós formos chamados. Porque todos nós somos semelhantes, criados à imagem e semelhança do Criador. Então, queridos, vamos entender aqui o texto bíblico no contexto para nós introduzirmos o assunto, para nós aprofundarmos no assunto. O texto de Atos 10 nos mostra que Pedro compreende a perspectiva dos gentios como seres humanos, onde todas as pessoas são alvo da graça e do amor de Deus. Pedro reconhece que Jesus veio para toda a humanidade e não apenas para o povo judeu. Ao ficar na casa de Simão, o curtidor de couro, era uma profissão que os judeus a consideravam impura. Pedro ali, quando ele aceitou hospedar na casa de Simão, ele quebrou essa crença, esse paradigma. Depois também, quando Pedro teve a revelação espiritual de que Deus havia purificado tudo, Pedro entende que o que Deus purificou, o homem não deve tornar impuro. Deus mostra a Pedro que ele não deve considerar ninguém impuro ou imundo. Esse fato leva à conversão completa de Cornélio e também ao derramamento do Espírito Santo sobre muitas pessoas, especialmente sobre os gentios. Ao batismo de quem desejasse também foi levado ali naquele momento. Quem somos nós, amados irmãos, para segregarmos alguém pela sua cor, pela sua origem, pela sua condição social? Se nós somos criatura de Deus,
criados por Deus como a sua imagem e semelhança, e Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Pedro demonstrou ter aprendido essa lição e a partir dali mudou completamente de posicionamento em relação às demais pessoas, porque ele entendeu que o evangelho do Senhor era para todos, não era apenas para alguns como se cria na época. A base, então, amados, da discriminação está nos conceitos, nos valores que nós herdamos, muitas vezes da nossa família ou do meio social em que nós vivemos. É uma ideia errada de que nós somos melhores do que alguém que simplesmente é diferente de nós. Por que será que isso fica tão evidente, para nós? Veja que alguns comportamentos da humanidade que levaram a danos sérios por causa de preconceito e discriminação. O Holocausto, como todos nós sabemos, foi uma ideia de que os arianos, os alemães arianos, eram melhores do que os judeus. Esse conceito errado, amados, levou simplesmente a dizimar, a eliminar 7 milhões de judeus na época. Simplesmente porque um grupo de pessoas achava que era superior a outro. E todos irmãos, conforme Deus nos criou. Veja outro fato aqui. A segregação racial nos Estados Unidos, na época que ela ocorreu, foi baseada em que os brancos se achavam superiores aos não brancos. E essa crença veio junto com a colonização europeia. Ideias que vieram a influenciar todo mundo posteriormente a esse fato. Então, amados, o racismo é a pior forma de discriminação que pode existir, pois a pessoa não pode mudar as suas características, as características que a natureza lhe deu. Como nós queremos mudar? Como nós queremos descartá-las, preconceitualizá-las, discriminá-las? Por causa disso, não podemos esquecer que foi Deus que nos criou da forma que nós somos. Quem somos nós para nos considerarmos superiores a algo que Deus criou na humanidade? E infelizmente, queridos, a igreja, ela é local de comunhão entre os irmãos. No entanto, a igreja ainda reflete às vezes essa realidade. Muitas vezes há racismo dentro da igreja, é um fato. Como então a experiência de Pedro, que Pedro teve, nos ajuda a superar esse comportamento ruim, equivocado e que faz tanto mal a todos nós e à humanidade? Primeiro, nós precisamos reconhecer e rever conceitos e preconceitos à luz da experiência com Deus. Pedro, queridos, ao conhecer Jesus, foi aos poucos modificando os conceitos que ele havia aprendido da sua infância, adolescência e adulto, como quando era judeu. Ele tinha suas experiências e pensava como um judeu. Mas ao conhecer Jesus, Pedro foi sendo transformado. E ao vivenciar o Evangelho de Jesus, ele recebeu uma transformação completa. Veja que ao deixar de menosprezar as pessoas e deixá-las de lado, Deus estava ensinando a Pedro o que é aquilo que é verdadeiro e imutável. E nós, seres humanos, muitas vezes temos a mania de distorcer aquilo que é verdadeiro e imutável, baseado nas nossas crenças e nossos valores. Nós precisamos rever isso, amados, mudar o nosso ser. Se nós estamos sendo enganados pelo nosso próprio conhecimento, precisamos rever isso. Muitos de nós, na nossa educação, tivemos uma ideia, por exemplo, de que o indígena é preguiçoso, sujo, vagabundo. Temos a ideia de que pessoas negras nasceram para serem serviçais. Quem é judeu é pão duro. Cigano é ladrão. Olha quanto preconceito, amados. São ideias erradas, equivocadas, que acabam se tornando comuns para as pessoas, torna-se senso comuns. E todo mundo pensa que isso é uma verdade. Então, estereotipa as pessoas, cria um rótulo para as pessoas dessa natureza, discriminando sem conhecê-las e muito menos conhecendo as situações que elas vivem. É um erro, amados, um engano agir dessa maneira. Assim como Deus advertiu a Pedro,
ele está também nos advertindo, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E não temos o direito, por mais que estejamos convictos das nossas crenças e valores, nós não temos o direito de segregar o ser humano. Precisamos respeitá-lo, porque ele é nossa imagem e semelhança. E o primeiro mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Somos todos nós que fomos criados por Deus e assim não temos esse direito. Outro ponto muito importante a respeito desse assunto é que nós temos que reconhecer que nós somos parte de algo. Nós nunca somos o centro de algo, mas fazemos parte de algo maior. Vejam que Cornélio foi ajoelhar-se diante de Pedro, que não o permitiu, porque Pedro achou-se servo, assim como Cornélio também era. Pedro o considerou igual, semelhante a ele. A sua dignidade, a dignidade de Pedro, não estava porque ele tinha autoridade, porque ele era judeu, mas ele era semelhante a Cornélio, aquele povo que era gentio que vivia ali. E a graça de Deus se manifestou em todos eles a partir do momento que Pedro se tornou um igual a ele. Então, amados, a dignidade de Pedro não estava na sua nacionalidade ou naquilo que ele era, mas sim por ser um discípulo de Jesus. E a missão da nossa igreja, amados, é fazermos discípulos e discípulas transformados pela palavra de Deus. Então nós teremos que rever os nossos conceitos. Se nós somos preconceituosos, racistas e discriminadores, precisamos rever, porque para que o evangelho seja levado às nações, nós não poderemos ser, e sim sermos servos do Senhor, semelhantes, iguais uns aos outros. Cristo nos torna servos. Assim como Pedro, nós precisamos ir entendendo que somos parte do corpo e não o centro do corpo. O corpo somos nós e o cabeça é o Senhor. Nós somos instrumento e não senhor da nossa missão. Assim é conosco, amados. Como Pedro foi, Deus deu a ele algumas oportunidades para que ele pudesse quebrar aquelas crenças que ele tinha, os preconceitos e qualquer superioridade que ele ainda tivesse no seu coração. Então assim é conosco. Cada dia nós nos deparamos com as atitudes racistas e discriminatórias. E sem perceber, damos espaço a esse pecado que deve ser eliminado de nós. Amém, amados? É preciso, então, buscar em Deus sabedoria para que possamos agir e reagir da forma que isso não ocupe lugar nas nossas vidas. Podemos observar que o testemunho do amor de Deus é modificar a forma de amar uns aos outros. Percebam que, para que Pedro fosse um instrumento usado nas mãos do Senhor, para levar essa palavra, ele precisou ser mudado. Ele precisou modificar a sua forma de compreender as pessoas, de enxergar as pessoas, de entender as pessoas, para que ele fosse usado como um instrumento poderoso pelo Senhor para levar a salvação também a todos os povos. Nesse sentido, amados, nós devemos entender que pureza ou impureza, como nós às vezes achamos, são temas secundários. Eles não têm valor diante do inestimável valor que Deus tem por todas as vidas, por todas as pessoas. Se Deus, que é Deus, amados, não faz acepção de pessoas, quanto mais nós não devemos fazer, não é? Deus não é racista, nós também não podemos sê-lo. Nesse sentido, a discriminação, por exemplo, contra indígenas, negros ou quaisquer outras etnias é um pecado, é um grande pecado, porque Deus não é racista. Todas essas pessoas, quando somos elementos de discriminação delas, as torna vulneráveis, em situações de séria vulnerabilidade. Precisamos rever os nossos comportamentos para sermos elementos de transformação, levando a palavra, e não elementos que vai dificultar a vida das pessoas. Diante de tudo isso, nós temos
o dever de sermos uma voz profética para denunciar essas injustiças e abusos. Sim, nós devemos ser essa voz profética, anunciando uma nova realidade, que é amar as pessoas a exemplo de que Jesus nos amou de todo o coração. E concluindo, amados, o texto, nós precisamos superar o racismo. Isso nos faz perceber que, estando conscientes ou não, nós temos atitudes racistas, pois nós reproduzimos essas atitudes através do senso comum, que é a forma que as pessoas pensam de maneira geral. Precisamos então nos arrepender diante do Senhor, mudarmos de atitude perante essas situações desagradáveis, as quais nós segregamos as pessoas pela forma como ela é, de onde ela veio, o que ela faz, sua forma de falar, sua forma de ser, etc. Todos somos irmãos. Nós precisamos ir melhorando a forma de nos relacionarmos com todas as pessoas, se apresentando como Pedro, como um instrumento de superação desse mal que separa e mata muita gente. Deus, amados, está sempre pronto para nos transformar. Assim como ele fez com Pedro, ele também quer fazer com cada um de nós, para sermos uma humanidade melhor, para sermos realmente feitos todos, considerarmos como todos são imagem e semelhança do Criador, que não existe raça superior, não existe ninguém superior a um ao outro, mas sim a humanidade criada por Deus, onde Deus quer transformar todos nós em instrumentos para levar a sua palavra e para a conversão e transformação de todos como discípulos e discípulas do Senhor nos caminhos da missão. Pai amado, nós te damos graças pela revelação da tua palavra, pelo entendimento, pela clara evidência daquilo que o Senhor tem revelado para nós. Pedimos, Pai, que o Senhor toque os nossos corações para que sejamos todos transformados, para combater esse mal que a humanidade desenvolveu consigo, para combatermos pela raiz, Senhor, e assim nos tornarmos pessoas melhores, à imagem e semelhança do Criador. Fica conosco, Pai, nos dando discernimento e nos dando, Pai, uma mente renovada, porque nós sabemos que o Senhor nos criou como imagem e semelhança uns dos outros, e que transformemos verdadeiramente o nosso coração para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor. Com essa lição, espero que você tenha tido uma abordagem relevante a respeito desse tema racismo, preconceito e discriminação. E que você possa incorporar na sua vida uma nova atitude, um jeito novo, transformado pelo Senhor, a fim de que você seja luz sobre as trevas e nos ajude a combater esse comportamento tão deletério para as pessoas. Nós precisamos ser sal e luz por onde quer que formos, o que quer que estejamos fazendo. Assim é a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém, queridos? Nós agradecemos pela sua presença e eu desejo que você tenha uma boa semana, um bom final de domingo na presença do Senhor Jesus. Até mais, Deus abençoe.